Veja no ICL Notícias, segunda edição. Ditadura nunca mais. É dia de dizermos em alto e bom som: ainda estamos aqui. Lula lidera atos pela democracia em Brasília para lembrar os 2 anos do 8 de janeiro. E presidente faz brincadeira com o ministro do Supremo. Que ninguém vai parar de chamar de Xandão. Depois do vandalismo, obras de arte depredadas por golpistas voltam restauradas para o Palácio do Planalto. Alexandre de Moraes manda recado para Zuckerberg. Ministro do STF diz que Brasil é terra com lei e que só quem segue legislação pode operar no país. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. É dia de dizermos em alto e bom som: ainda estamos aqui. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar e nós estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, na Pop TV no Rio Grande do Sul. E como disse Lula aqui na nossa abertura e no ato que celebra a nossa democracia nesse 8 de janeiro de 2025, ainda estamos aqui ao contrário do que planejavam os golpistas, né? Chico Sá, Rodrigo Viana, boa noite. Permaneceremos aqui, né? Para defender a democracia e justiça, mais justiça social no Brasil, né? Não é a democracia formal é importante, importantíssima, mas melhorar um pouco também, reduzir a desigualdade, que vem devagarzinho acontecendo, né? Vem acontecendo, a gente vai falar muito sobre esse ato para defender a democracia no Palácio do Planalto. A gente completa hoje e falamos também no ICL Notícias primeira edição sobre os 2 anos dos ataques às sedes dos 3 poderes. A gente teve devolução de obras raríssimas aonde elas pertencem, né? Elas estão voltaram, aliás, como a obra de Cavalcante, por exemplo, e também vasos, né? Uma ânfora, inclusive. A gente vai falar a respeito de tudo isso e de quais autoridades estavam lá. Heloísa Vilela esteve no Palácio do Planalto para acompanhar tudo de perto e para contar para a gente até o lançamento de um prêmio, né? A Eunice Paiva também, e o que é muito simbólico para a nossa democracia, ela que tanto lutou pelos direitos humanos e pela democracia. E você vê como é que a arte empurra, às vezes, para frente os debates, né? As discussões. O Lula usou a frase, né? O título do filme no discurso dele. Ainda estamos aqui. E lançou, como você lembrou, um prêmio, né? O governo federal lança um prêmio de defesa dos direitos humanos com o nome da Eunice Paiva. Tudo no embalo do filme, né? Exatamente. Olha, desde que esse filme foi lançado, é um filme que já foi visto por mais de 3 milhões de espectadores, muita gente aprendeu ou reforçou seu aprendizado sobre a ideia de democracia. É impressionante. Sabe, teve um momento no Brasil, pelo esporte, que o brasileiro aprendeu o que é democracia por uma via muito lúdica, que foi na democracia corintiana. Verdade, verdade. Muita gente que não sabe, a democracia, aquela democracia ensinada em sala de aula, que o aluno não liga, isso é coisa da Grécia Antiga. Quando o doutor Sócrates falou com a democracia corintiana, com Vladimir, com Casagrande, opa, é isso democracia? É eu escolher o que eu quero, são as decisões que estão em jogo, é preservar o direito de todo mundo. Não só o corintiano, mas todo mundo no Brasil entendeu. Com o filme, vivemos um momento muito importante, muito didático nesse sentido. É muito legal, né? O Chico lembrou quando a cultura, o esporte se cruzam com a política, e aí não é um discurso assim que você tem que ficar explicando muito, isso está incorporado. Fica mais né? compreensível, né? O meu filho de 16 anos gosta de usar a camisa escrita Democracia Corintiana. Então, isso virou uma marca, né, que vai passando de gerações.
Eu recebi ontem a ligação do jornalista Fabian Restivo, que fez o documentário sobre o Pepe Mujica aqui no ICL, e ele falou que ele estava impressionado com a repercussão do filme Ainda Estou Aqui. Também lá os argentinos estão de olho, porque lá eles já viveram isso antes. Teve o História Oficial, que é dos anos 80, 90, que contava a história de sequestro de crianças, e agora, mais recentemente, o filme 1985. E ele falou, nossa, eu estou vendo aí no Brasil aconteceu o que nós já vivemos aqui. Né? Filmaço, 1985. Mas ele, quer dizer, lá na Argentina isso bateu também. Eles estão acompanhando toda a repercussão do prêmio e tal. Então, eu acho que é um momento muito rico e o Lula reafirmando isso hoje em praça pública nos 2 anos dos atentados golpistas. Gabi. Muito bem, Rodrigo. E a gente continua... É um dia muito importante e muito simbólico de diversas maneiras aqui para a gente, mas a gente continua também falando sobre o caso da Meta e do Zuckerberg e como isso reverbera no mundo todo, inclusive já tem aqui repercussão no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes começou a falar a respeito disso. Então, já dá um pouco da tônica do que pode vir por aí, eventualmente até uma judicialização. Eu vi o milagre, eu vi o Ministério Público levantando para alguma coisa no Brasil. Exatamente. O ministro Alexandre de Moraes falou sobre isso no evento de hoje lá, de lembrar o golpe de 8 de janeiro. Daqui a pouco nós vamos trazer a fala completa do Alexandre de Moraes, que inclusive é a manchete principal de hoje aqui no ICL Notícias, segunda edição. Xandão responde a Zuckerberg. Enquadra Zuckerberg. Né? Hoje, de ontem para hoje, as pessoas já começaram a pensar o que significa aquele anúncio do Zuckerberg, além da questão política, no dia a dia. Né? Uma das consequências, ele anunciou, não tem mais essa restrição de ataques pela questão de orientação sexual, de gênero, liberou geral. Na Meta agora liberou geral em nome da liberdade de expressão. E aí... O jornal O Globo foi buscar o que isso significa na prática. E aí temos essa manchete. Na prática significa, olha isso aqui, Meta passa a permitir que usuários classifiquem gays e trans como, abre aspas, doentes mentais. Passa a ser aceitável para esse sujeito aqui, ó. Você classificar como doentes mentais em nome da liberdade de expressão. Alguém acha que isso faz sentido, Gabi? Porque não se trata só de ofender, você gera jovens com orientações sexuais as mais diversas, podem desenvolver problemas sérios, né? De rejeição, problemas psíquicos sérios, com ataque liberado. Vale tudo na rede? Não pode ser assim, né? Mas é uma consequência. Fala, Gabi, você queria comentar? Não, eu ia só comentar que tem as legislações locais. Aqui no Brasil, por exemplo, transfobia é crime. Então... se você eventualmente tiver um caso desse aqui no Brasil ou até outros tipos de preconceito, é crime. Em vai ter que ser responsabilizado. Pode não ser, mas aqui vai ter que ser responsabilizado. Então, a Meta não pode estar acima também das leis locais. Mas daí chega naquilo que o Chico Sá estava falando. O Ministério Público já está cobrando. Está querendo que a Meta, no Brasil, porque a Meta tem escritório aqui no Brasil. Não é que nem o X do Musk, que fechou... O escritório jogou a chave fora e mandou a turma embora. A Meta tem um escritório, aliás, uma sede gigantesca aqui na Faria Lima, né? Num dos prédios mais famosos e mais caros da Faria Lima. Então, gente, tem sede no Brasil. Vai permitir isso aqui? Isso aqui é crime no Brasil. Nós temos uma manchete seguinte. O Ministério Público já cobra explicações para que a Meta explique. O que é isso, afinal? É aqui, olha. O Ministério Público Federal quer explicações da Meta sobre eventuais impactos da decisão de Zuckerberg. Os procuradores querem estimar possíveis repercussões no Brasil do fim da checagem de conteúdo. Então é isso, o Ministério Público Federal quer que eles expliquem. O deputado federal Alencar, do PT aqui de São Paulo, também disse que vai convocar a turma da Meta para uma sessão lá no Congresso para explicar melhor. É isso mesmo? Vale tudo? Vocês vão passar por cima das regras e das leis brasileiras? Vão tentar? É a consequência do discurso de ontem do Zuckerberg se alinhando com o Donald Trump. Essa aliança ficou muito clara. Então nós vamos continuar acompanhando, isso aqui vai ter repercussões importantes no dia a dia e o Brasil vai dar a resposta. O Alexandre de Moraes, como a gente vai ver daqui a pouquinho, já mandou o recado. Daqui a pouquinho a gente volta nesse tema. Mas eu queria rapidamente, antes da gente voltar para o Alexandre de Moraes respondendo ao Zuckerberg e para o ato lá em Brasília,
para lembrar os 2 anos da tentativa de golpe, dizer que a aliança da meta do Zuckerberg com o Trump é só uma parte de algo muito maior e muito mais preocupante. Um grande bloco de extrema-direita que se consolida nos Estados Unidos. O Zuckerberg coloca a meta nesse bloco, no bloco da extrema-direita, que tem a pretensão de unificar internamente os Estados Unidos e parte também para uma política expansionista fora do território dos Estados Unidos. O discurso do Trump, que vinha do primeiro mandato, Make America Great Again, fazer a América grande de novo, agora adquire ares expansionistas muito perigosos, porque nos fazem lembrar da história da humanidade do Ocidente no século XX. Os regimes de extrema-direita no século XX, estou falando do nazifascismo, tinham como uma das suas características o expansionismo. O Hitler tinha aquele discurso de que era necessário para a Alemanha garantir o seu espaço vital. Isso foi um discurso que, durante todo o tempo, até ele chegar ao poder e depois, estando no poder, ele pratica. O que era o espaço vital? Uma área em torno da Alemanha para garantir que a Alemanha fosse grande. Não bastava a Alemanha se restringir ao seu território. Não. Ele avança, ele faz a anexação da Áustria, que aliás era a terra natal dele, um país de fala alemã. Então ele faz primeiro a anexação da Áustria, depois ele avança e toma territórios da Tchecoslováquia, né? Os Sudetos tchecos é também a área de fala alemã, e com isso ele vai ampliando a esfera de influência, o espaço vital alemão. Então, essa tendência ao expansionismo é típica de regimes de extrema-direita. O Hitler conseguiu, vamos lembrar isso também, né? Em torno dele estavam os grandes empresários alemães, principalmente da indústria. As grandes empresas industriais naquela fase, né, estavam junto com o nazismo. Compuseram um grande bloco de poder e de força e foram junto com o governo. O que o Trump tenta fazer agora, e essa aliança do Zuckerberg para mim é muito simbólica, é um bloco de forças dizendo para o empresariado lá dos Estados Unidos, para a burguesia, que agora não é mais industrial, mas é da área de comunicação. Vamos agir juntos e, se necessário, expandir na força parceria entre o poder econômico e o poder militar dos Estados Unidos, como eles sempre fizeram, mas retomar isso agora de maneira mais explícita. E o Trump, nos últimos dias, eu quero chamar a atenção para isso, o expansionismo. Ele falou explicitamente sobre o expansionismo em 3 direções. Vamos trazer a manchete aqui, a manchete de um dos sites que eu separei, que trata desse tema. O presidente Trump está aqui, ó. Entenda as ameaças de Trump ao Canadá, à Groenlândia e ao Panamá. Espera aí, do que você está falando? Vamos por partes. Ele falou de tudo isso e tem falado ao longo dos últimos dias. Vamos começar com o Canadá. O Trump fez uma postagem hoje numa rede social lá nos Estados Unidos com esse mapa aqui. Olha isso, gente. Olha que grave isso, Gabi. O mapa do Canadá com a bandeira dos Estados Unidos por cima. Isso aqui é a América do Norte. Os Estados Unidos deveriam terminar aqui, mais ou menos, ó. Ele expande a bandeira dos Estados Unidos como se a América do Norte inteira estivesse sob comando dos Estados Unidos. Na prática, faz desaparecer o Canadá. Então, é aquela história do espaço vital do Hitler, agora reciclada, por enquanto no campo do discurso. Ah, será que isso não é tudo só ameaça vazia? Ele não vai cumprir? Vai nessa. As pessoas diziam isso do Bolsonaro, quando ele fazia aquelas afirmações exageradas em 2018. Ah, isso aí é exagero retórico, ele não vai fazer nada disso. E aí chegou ao golpe de 8 de janeiro. Então, olha o que o Donald Trump postou hoje em relação ao Canadá. A gente tem um mapa aqui, evidentemente, como é que se organiza a América do Norte, né? O Canadá é um país independente, aqui o mapa, né? Você tem o México aqui para baixo, os Estados Unidos nessa porção verde e o Canadá aqui acima. Ali você tem outra parte do território dos Estados Unidos, que são o Alasca, né? Que é uma parte não contínua do território dos Estados Unidos. O Canadá, como se sabe, tem uma parte que fala francês, que foi ocupada pelos franceses. E aí, no processo de independência dos Estados Unidos, se configuraram 2 estados, né? Os Estados Unidos aqui para baixo, é um processo longo, não vou retomar isso aqui, e o Canadá acaba se unificando acima como um estado independente. O Trump tem falado, não é de agora, dessa semana, ao longo de vários anos, que o Canadá é um problema. A existência do Canadá é um problema. Pelos seus déficits fiscais, porque ele é muito leniente com imigração, ele abre a sua fronteira para imigrante, com isso fica arriscado também para os Estados Unidos,
que o melhor para o Canadá, ele disse com todas as letras, é se transformar no 51º estado dos Estados Unidos da América. Olha só, né? Expansionismo puro. O partido que está no poder do Canadá, o Partido Liberal, do demissionário primeiro-ministro Trudeau, respondeu, fez uma postagem e falou assim, Trump, se precisar de explicação, vamos colocar aqui na tela a postagem do Partido Liberal. Aqui é a fala do Trump de que o Canadá deveria ser o 51º estado dos Estados Unidos, que ele tem dito várias vezes. E a postagem seguinte é a resposta dos canadenses. Para alguns que possam estar confusos, diz o Partido Liberal lá do Canadá, na cor aqui abaixo, Estados Unidos, na cor mais escura, e em vermelho, não Estados Unidos. Aqui, tá bom? Vamos explicar. Estados Unidos aqui e aqui não, Estados Unidos, tá bom assim? Precisa explicar para o Trump. Agora, ele tem o poder militar. Será que vai chegar a promover uma aventura dessa? Eu não acredito que vá fazer isso de saída, mas fica uma espada, né? Uma ameaça no discurso sobre o país ali que faz fronteira ao norte com os Estados Unidos. Outra região que ele está ameaçando, Groenlândia. Nossa, por que a Groenlândia? Ele tem dito que a Groenlândia tem que ser, se necessário, ocupada pelos Estados Unidos. E aí tem motivos econômicos. A Groenlândia tem potenciais reservas de petróleo, objeto de desejo do presidente republicano. Por ora, o governo da Groenlândia proíbe novas sondagens devido ao temor ambiental, né? A Groenlândia é dos groenlandenses, não está à venda, responde a premier dinamarquesa. Por quê? Vamos colocar o mapa aqui. A Groenlândia é um território gigantesco que pertence à Dinamarca. Olha aqui o mapa. A Groenlândia é uma porção de terra gelada que fica entre a Europa e a América do Norte. Isso. E ela pertence à Dinamarca, que é muito menorzinha, né? Mas é uma espécie de uma colônia, de um território administrado pelos dinamarqueses. Os políticos da Dinamarca têm dito, a Groenlândia pode até ficar independente, agora tomar a Groenlândia, tirar da Dinamarca e levar como se fosse parte do território dos Estados Unidos, não é aceitável. O Trump está falando abertamente disso, gente. Não é que essa suposição que ele fala em reunião fechada. Está falando nos discursos. Está gerando uma onda nesta linha expansionista. E, por fim, a ameaça contra a América Latina. Ele fez uma graça dizendo que quer mudar o nome, vamos trazer aqui também, mudar o nome do Golfo do México, chamar de Golfo da América, né? Ele quer fazer isso em relação ao Golfo do México e diz também que, se necessário, vai retomar o Panamá, vai tomar o Panamá. O Canal do Panamá é hoje um dos principais pontos de passagem fundamental para a economia dos Estados Unidos, porque por ali passam, né, navios do Atlântico, da costa atlântica para a costa do Pacífico, é o caminho mais curto. Foi construído, né, com financiamento dos norte-americanos lá no começo do século, ao longo do século XX. E em 1999, o Canal do Panamá, nós temos aqui um mapa, vamos colocar aqui na tela, o mapa, o Canal do Panamá foi restituído pro Panamá, que é um estado que fica aqui, ó, né, na América Central. O que o Trump está dizendo é, pagamos muita tarifa, está perigoso, é segurança nacional, os chineses, empresas de Hong Kong administram parte do porto aí no Canal do Panamá, se necessário os Estados Unidos vão reocupar e tomar o Panamá. Está falando isso e diz que vai mudar o nome do Golfo do México, que é esse golfo aqui, essa região marítima, né, chamada historicamente de Golfo do México, e mudar para Golfo da América. América no sentido de Estados Unidos, né, que eles usam como sinônimo de Estados Unidos lá. A presidenta do México, a Claudia Sheinbaum, hoje já apareceu numa entrevista coletiva lá na Cidade do México, dizendo, não vai mudar, vai continuar sendo o Golfo do México, o que nós podemos talvez é mudar o nome da América do Norte e mudar para América Mexicana, que era o nome clássico usado em muitos mapas lá do século XVI, século XVII. Aqui, ó, a presidente mexicana sugere mudar o nome dos Estados Unidos para América Mexicana, após Trump propor rebatizar o Golfo do México. Tá bom assim, ela disse ironicamente, claro, a Claudia Sheinbaum. Então, é o Trump com a política expansionista, parece assim uma provocação barata, mas a gente tem que tomar cuidado porque quando Hitler fazia esse tipo de provocação, os ingleses, por exemplo, acreditavam que ele nunca chegaria a fazer nenhum movimento militar. Tanto que tinham um entendimento de que era melhor não confrontar a Alemanha. E depois, quando ele começa a se expandir, toma a Áustria, toma os Sudetos na Tchecoslováquia, avança sobre a Polônia, aí era tarde. Então, o Trump
vai armando um discurso que é típico discurso de governo de extrema-direita na crise. Os Estados Unidos são poderosos economicamente, poderosos militarmente, mas estão em crise de hegemonia, disputando o mundo com a China. Então, para a gente ficar atento, essas ameaças estão sendo feitas abertamente pelo novo presidente que toma posse agora no dia 20 de janeiro. Gabi? Muito bem, Rodrigo. Eu queria, antes da gente continuar, trazer um recado que eu acho que o pessoal aqui que está nos acompanhando vai gostar. Dessa próxima sexta-feira, então, dia 10 de janeiro, depois de amanhã, né? Depois de amanhã. O Edu Moreira vai anunciar várias novidades aqui para o ICL em 2025. A gente adiantou, né, que em 2025 a gente ia ter um monte de novidade. Então, a gente vai trazer essas novidades, o Edu Moreira vai contar para vocês, para ajudar a gente até a ter força para encarar esse tanto de coisa que está vindo aí em 2025, né? A gente estava agora falando aí do Donald Trump, que está achando, nem sentou na cadeira ainda, vai sentar no dia 20 de janeiro, vai assumir e já está anunciando o tanto de mudanças e uma visão imperialista que ele quer impor. Então, 9 horas da manhã, anota aí na sua agenda, 9 horas da manhã, sexta-feira, dia 10 de janeiro, durante o ICL Notícias, primeira edição, a gente vai ficar sabendo de todas as novidades do ICL para esse ano. Eu também. Opa! Ele não conta pra gente também, tá? A gente sabe alguma coisinha, mas... Porque aí o pessoal diz, ai, conta pra gente o que é. A gente também não fica sabendo. Vai ele ter esconde novidade muito na da gente. programação, Sim. talvez uma ou outra contratação de jornalista, cursos, na área dos cursos também. Mas é tal da bomba. É uma bomba, que o como Edu diz. tanto fala, é pra valer, não é É brincadeira. bomba! Vem aí bomba, então, gente. Acho que é uma sequência de bombas, ele vai anunciar um conjunto, né? Sim. Vai ter Sexta, bomba. 9 da manhã. Isso aí. Então, anotado na agenda. Não, e o 9 ICL da manhã. precisa estar cada vez mais forte, porque os caras querem tomar tudo do Brasil, né? Vê o Facebook por cima, vê o Trump se aproximando, querendo... Que ele vai voltar com tudo também em cima da América Latina. Da América Latina. Eu creio que aquela política do DEA, que é o Departamento Antidrogas, que é o departamento que usava aquilo como desculpa para cometer golpes, isso vem com tudo também. Então, o pacote é pesado. Vamos dar uma resposta, ficar preparados. Vamos seguir firmes por aqui, gente. Vamos falar também sobre o ato pela defesa da democracia hoje, lá em Brasília. O governo Lula promoveu hoje diversos atos para lembrar do nosso 8 de janeiro. 2 anos do 8 de janeiro. Foi um dia bastante longo, com diversas reverências ali ao 8 de janeiro. Começou super cedo e já com a devolução das obras de arte. A gente até trouxe imagens de manhã bem, obras que foram depredadas durante o 8 de janeiro e que voltaram agora para o acervo da presidência, depois de um ato lá no Palácio do Planalto, liderado pelo próprio presidente Lula, claro, e também houve um abraço simbólico ali na Praça dos Três Poderes. A gente vai trazer imagens também. E, como eu já adiantei para vocês, Heloísa Vilela estava lá, vai contar para a gente como foi. Elo estava trabalhando muito hoje. A gente vai começar pelo evento lá no Palácio do Planalto, chamado Democracia Fortalecida. Elo, mais uma vez que a gente já conversou hoje, não vou dizer para quê, tá? Para outra coisa que vem aí. Mas a gente já falou hoje. Boa noite, Elo. Boa noite, querida. Pois é, que dia, né? Um dia importantíssimo da gente fazer esse abraço, essa ressalva e pontuar a importância da gente defender a democracia. E foi para isso que o presidente dedicou boa parte do dia dele, né? Com uma sequência de eventos e um discurso no qual ele pontuou muito bem a importância da gente ainda estar aqui, né? Eu vou aproveitar, Elo, e chamar o primeiro vídeo da fala do presidente Lula, esse ato chamado Democracia Fortalecida. Vamos assistir? Vamos lá. É dia de dizermos em alto e bom som: ainda estamos aqui. Estamos aqui para dizer que estamos vivos e que a democracia está viva, ao contrário do que planejavam os golpistas de 8 de janeiro de 2022. 2023. Estamos aqui, mulheres e homens, de diferentes origens, crenças, partidos e ideologias,
unidos por uma causa em comum. Estamos aqui para dizer alto e bom som: ditadura nunca mais, democracia sempre. É importantíssimo esse recado do presidente. E ele Lula. fala, estamos aqui, estamos vivos. Relembrando indiretamente, né, Ilô, Claro. que como mostrou o relatório, a investigação da Polícia Federal, parte do plano era, se necessário, eliminar aqueles dois que estão aí na tela, ó, o Lula e o Alckmin, e o Alexandre de Moraes, o Xandão, que também estava presente aí no evento no Palácio do Planalto. Também né, estava presente e o próprio Lula brincou, né, com o Brincou com o Xandão, apelido com o do Xandão. apelido Xandão. Mas a Ilô estava lá, né? Acho isso. que era legal ouvir o depoimento da Ilô, de quem estava perto. Eu né? acho, gente, que assim, ele fez um texto, né, um discurso todo pontuado por essa ideia de que ainda estamos aqui. E por que estamos aqui é que as crianças estão sendo vacinadas. Porque estamos aqui é que a democracia está funcionando. Ele teve uma hora que foi muito bonita também. Estamos aqui em nome de todas as Marias, Clarices e Eunices. Né? Então foi uma série de falas onde ele lembrou também dos homens negros e mulheres negras e jovens negros que não podem ser perseguidos pela violência policial por conta da cor da pele. Ele falou também da necessidade de proteção dos indígenas. Ele falou das mulheres que não podem continuar sendo vitimadas pela violência. Enfim, foi uma sequência de momentos sempre pontuando que o fato de estarmos aqui, estarmos nós democratas, né, nós que defendemos esse sistema democrático, é que garante que essas pessoas também estejam aqui. Então, acho que foi um discurso muito bem construído, muito bem pensado e com alguns detalhes que acho que a gente vai destacar aqui ao longo, né, do programa, mas que o tema central, a ideia central foi muito bem construída em cima do que está mobilizando a sociedade brasileira de uma forma assim, emocionantemente forte e bonita, que é o filme que trouxe à tona uma das histórias, ou apenas uma das histórias de desaparecidos nas mãos do Estado brasileiro no período da ditadura. Que importante essa mobilização que o filme tem colocado. Eu comentei aqui da brincadeira que o presidente Lula fez com o Xandão e a gente tem o vídeo desse momento. Então a gente vai colocar aqui também. Vamos ver. E eu queria fazer uma lembrança aqui. Eu tenho 79 anos de idade, já vivi muito vivendo a vida da Suprema Corte Brasileira e nunca conheci um ministro da Suprema Corte que tivesse um apelido dado pelo povo chamado Xandão, que é um apelido que já pegou. E desse apelido você nunca mais vai se libertar. Pode ficar sério. E não adianta ficar nervoso que ninguém vai parar de te chamar de Xandão. Ficou engraçado. E você vê que Eu nem achei ele muito aguentou, legal né? isso, assim. Eu achei isso muito legal por uma série de motivos, né? Porque o Alexandre de Moraes, ele é um símbolo muito forte hoje da defesa da democracia, porque era ele que estava lá à frente, né, como a presidente do Tribunal Superior Eleitoral e como ministro do Supremo, nessa batalha para enquadrar, julgar essas pessoas que tentaram o golpe no 8 de janeiro. E eu achei engraçadíssimo, né? Tive vontade de rir quando eu vi uma comentarista bem de extrema-direita hoje, mas supostamente conceituada, dizendo que ao falar o que falou, Lula politizou essa discussão. E eu achei muito legal, porque o Lula trouxe o Xandão para os braços do povo. A população te apoia, Xandão. A população gosta tanto do seu trabalho que te trata com essa intimidade, como sempre me trataram por Lula. Então, achei assim realmente um tom perfeito a brincadeira dele. Eu acho mesmo, viu, que foi o Lula o responsável por politizar toda essa situação. Até agora não era político, mas agora que o Lula falou, com certeza... A comentarista está se queixando que estão politizando a ideia de democracia forte? Pois é. Ela não quer que seja político isso, esse discurso? É uma construção sempre política, e como se o ataque de 8 de janeiro não fosse político, Exatamente, da extrema-direita. A defesa da democracia é política, né?
Isso não é assim. O Ulisses Guimarães fez um discurso lindíssimo na promulgação da Constituição, super político, politizado. Aliás, lembrava o Rubens Paiva, naquele famoso discurso, temos nojo da ditadura, né? Ulisses Guimarães, Ulisses né? Ódio Guimarães. e nojo. Ódio e nojo. Não, então é sempre político, né, Chico? Sempre, não tem outra coisa. Eu acho que Lula reforça, né, ali para o povo a ideia de Xandão como defensor, né, da democracia, e o Xandão é defensor da democracia não só ali naquele momento mais duro do golpe. Durante a própria campanha eleitoral, se não é um Tribunal Superior Eleitoral com ali o arrojo, com a maneira, com o estilo Xandão, tinha ido para o espaço também já lá. Aquela tentativa de vetar parte do eleitorado do Nordeste de chegar às urnas, quem resolve aquela bronca é o Xandão. É o Xandão. Ele dá ordem imediata para a Polícia Federal resolver a bronca e diz que não vai ter essa historinha de prorrogar a eleição para a noite inteira, que eles estavam querendo criar uma confusão sem fim. Sim. Aquilo definiria a eleição. Sem dúvida. Então, às vezes é perigoso essa coisa da gente tornar alguém herói. O ideal seria estar tudo funcionando e não precisar de ninguém virar herói. Sim. Mas é um grande cara, é um grande vigilante da democracia no país. Sem dúvida. Elô, eu também queria colocar aqui a fala do presidente Lula, em que ele faz ali uma deferência, ele cita, na verdade, a presença de várias autoridades que estavam ali, né? Ele fala, por exemplo, dos comandantes das forças todas, Exército, Marinha, Aeronáutica, que estavam junto com o ministro da Defesa, o José Múcio. E ele fez uma menção, uma deferência a isso. Vamos assistir também? Vamos lá. Senhores comandantes, eu quero aqui agradecer Zé Múcio, que trouxe os 3 comandantes das Forças Armadas para mostrar a esse país que é possível a gente construir as Forças Armadas com o propósito de defender a soberania nacional, o nosso 16 mil quilômetros de fronteira seca, o nosso quase 5 milhões e meio de quilômetros quadrados de mar sob a responsabilidade do Brasil, a nossa maior floresta, de reserva no mundo, 12% da água doce, a nossa riqueza no subsolo, a nossa riqueza no solo, a nossa riqueza no fundo do mar e, sobretudo, a soberania do povo brasileiro. Muito obrigado pela presença, Zé Múcio, e dos 3 comandantes militares. Oi, Elô. Para ajudar a identificar o Rodrigo e Elô rapidinho, mas estão ali, né? O Tomás Paiva, o Marcos Sampaio Olsen e o Marcelo Damasceno, que são os comandantes das 3 forças. Eu ia só pedir para a Elô trazer um pouco desse bastidor, porque a gente vê, as autoridades estavam ali nas primeiras filas, eu vi também o Haddad, vi os ministros do Supremo, o Gilmar Mendes está ali também, e outros ministros, mas a gente ouve o tempo todo aplauso, né? A gente, assim, aplaudindo. Qual era o clima que estava ali dentro do palácio? Não era, assim, um clima frio, né, Elô? Em vários momentos tem ebulição, assim, do público durante as falas do Lula, não é isso? Sim, logo no começo da cerimônia, antes do Lula falar, antes de qualquer pessoa falar, o público que estava ali irrompeu num grito de sem anistia, por exemplo, né? Gritaram sem anistia com força e outras coisas nesse sentido. Então, havia uma parte da plateia ali que não era de representantes do governo, que eram representantes dos movimentos sociais, que participaram da cerimônia no Palácio para depois descer a rampa e participar daquele abraço na Praça dos Três Poderes. E essas pessoas fizeram várias interrupções, várias manifestações muito mais contundentes do que todos os discursos feitos ali na cerimônia. E eu achei muito interessante, na hora que o Lula falou das forças, eu até anotei, porque chamou muita atenção o tempo que ele dedicou para dizer, primeiro para falar da presença dos 3 comandantes. José Múcio trouxe os 3 comandantes, foi o que ele disse, não foi assim, eles foram, né? Zé Múcio trouxe. E ele deu uma aula, rapidamente, de qual é a função das Forças Armadas no Brasil, né? De defender todas essas coisas que citou, o fundo do mar, tarará, as fronteiras e a soberania. Então, foi assim,
Olha aí, vocês estão aí, valeu, obrigado. Mas é isso aqui que vocês têm que fazer e nada mais, tá legal? Foi bem claro, assim, achei bem direto. Montar acampamento na frente de quartel, não. Não. Por favor, né? Politizar, não. Aí sim, cabe ou não politizar. Forças Armadas não é para fazer política. É para cuidar de fronteira, é para cuidar da segurança nacional. Não é? Não é para fazer tweet em véspera de julgamento do Supremo Tribunal Federal, não é para abrir a AMAN para candidato de extrema-direita fazer comício lá dentro, como eles abriram para o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro é que trouxe as Forças Armadas para o poder ou as Forças Armadas é que ajudaram a levar o Bolsonaro para o poder? São né? duas mãos. São duas mãos. Duas verdades aí. Não é só tudo aquela coisa junto de... e misturado. Né? Exatamente, Lu. Exatamente. Achei boa essa observação da Elo Agora, também. o clima, Rodrigo, foi bom você destacar isso, fazer essa pergunta, porque tinha um clima bastante empolgado, combativo, que não foi incentivado. Né? Se você olhar para o público geral, você tem num canto a imprensa, aí nas primeiras filas todas, uma área toda reservada para o pessoal que trabalha no governo, que ou é ministro, ou trabalha com ministro, os deputados, os senadores e tal. E atrás toda essa gente, toda essa turma que veio para participar do ato, que faz parte dos movimentos sociais. Esses sim. Esses queriam gritar sem anistia, Bolsonaro na cadeia, isso tudo foi gritado lá. E ninguém do lado de cá dando força para esse tipo de manifestação, ouvindo de maneira comportada. Comedida, né? Assim, moderada. Acho que foram falas moderadas, apesar de firmes do Lula ao longo de todo o pronunciamento, né, Gabi? Exato. E também teve, aquele abraço simbólico à Praça dos Três Poderes, que era algo que foi anunciado desde o início e que estava sendo muito esperado. Então, ele desceu a rampa, foi um gesto importante. Vamos assistir esse vídeo também, descendo a rampa e tendo esse momento. Vamos lá. A gente pulou a parte do discurso do amante. Aí, a gente não tem áudio, aliás, né? A gente está vendo só as imagens ali de Lula descendo a rampa, ele está de mãos dadas com a Janja, ao lado dele, acho que está a dona Lu Alckmin, né? Se eu não me engano, ali do outro lado. Lu Alckmin, o representante do Senado de terno claro, não é? Que é o veneziano. A Maria do Rosário, do lado esquerdo, que representou o Lira, né? Representou a Câmara. E estava o Lewandowski do lado dela, ao lado dela ali, tá vendo? Maria do Rosário, Lewandowski, Lula, Janja, Alckmin, Lu Alckmin. Eu esqueci o nome do representante do Senado. Veneziano. É isso. Veneziano, isso, obrigada. Que é da Paraíba, senador da Paraíba. E assim eles descem a rampa e vão para esse abraço. O Lewandowski também, né? O Lewandowski a também. praça estava na ponta esquerda também. Mas é isso, foi um dia bastante longo. Esse foi só um dos momentos, um dos atos simbólicos ali. Teve também a entrega das peças. Agora, ficou toda essa discussão, Gabi, ficou toda essa discussão se o número de pessoas ali era representativo, tinha que ter mais gente, tinha que ter menos gente. E eu ouvi, dentro do Palácio, uma outra avaliação, dizendo, olha, pro que a gente achou que ia acontecer, foi até muito mais gente do que a gente estava esperando. Então, assim, não era a ideia de saída que fosse um grande ato público, né? Dia de semana, no meio da manhã. Realmente, se você quisesse fazer um grande ato público, você não ia marcar esse dia, essa hora. Mas o dia é o dia, né? O dia 8 tinha que ser esse dia. Agora, então, não sei. Elô, eu ia pedir para a nossa equipe colocar de novo a imagem da praça, bonito ali, formando a palavra democracia. É no final desse trecho, né, que vai aparecer. Então, o presidente com os outros convidados desce a rampa e se junta ali ao povo que havia na praça e forma ali, tem uma imagem. É bonito, foi algo necessário, importante que tenha sido feito. Agora, era possível, eu não vou dizer que você ia juntar a multidão que foi para a posse, né? No dia 1º de janeiro de 2023, eu estava lá. Ali era uma multidão impressionante que tomou conta de Brasília. Eu acho que não iria nunca juntar aquela multidão. Mas juntar 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, era possível. Encher aquela parte central ali da Praça dos Três Poderes, que é grande, hein? Quem conhece Brasília sabe que cabe muita gente. Era possível. Eu acho que houve assim também, foi feito de última hora. A decisão
de fazer o evento. Ontem mesmo o Guilherme Amado dizia para a gente que, entre outros motivos, a ausência do Pacheco, por exemplo, está louco para ser ministro, não tem motivo nenhum para desagradar o Lula. Ele tinha programado estar fora de Brasília e foi avisado de última hora que o evento aconteceria. O Lula não programou isso com muita antecedência, até pelas questões de saúde que ele teve em dezembro. Então, eu acho que poderia ter sido melhor programado e tomara que no ano que vem se faça de uma maneira mais articulada. Tem que encher essa praça no dia 8 de janeiro, sabe? Que é fácil, né? Que não precisa nem multidão, é uma praça só. Não tem problema. 10, 20 mil pessoas é algo que as forças progressistas de Brasília colocam, se for bem mobilizado, né, Ilô? Se for bem mobilizado, exato. Você vê, foi tão em cima da hora que o próprio Barroso, presidente do Supremo, não foi, porque estava viajando. Você acha que o Barroso boicotou? Claro que não. Nem o Lira boicotou certamente? Não, claro que não. Então, porque foi um pouco em cima da hora mesmo, né? O Barroso, inclusive, mandou um texto escrito que foi lido, né, em nome dele, ou seja, ele deixou claro que ele preferia estar lá, mas não poderia estar lá, enfim. Então, foi um pouco em cima da hora que o presidente certamente decidiu participar desse abraço à Praça dos Três Poderes. Mas, gente, todo ano, segundo ano do 8 de janeiro, isso tinha que ser planejado 2 anos atrás, já devia estar no calendário de todo mundo, né? Exato. Né? Eu acho que deve fazer parte agora do calendário para sempre, né? Dia de defender a democracia no Brasil, 8 de janeiro. É isso aí, temos que fazer. Ainda não querendo, obviamente, também acho que Lula, né, pode planejar muito melhor e convocar, mas é isso, 8 de janeiro está no nosso calendário. Eu acho que assim, é uma data que talvez não precise nem de planejamento. A gente sabe que vai acontecer todo ano e a gente sabe que é preciso de um evento, de uma solenidade, enfim, o que quer que seja, né, gente? Mas talvez não precise ser convocado para que a gente esteja com os nossos representantes principais do país lá em Brasília nessa data. Eu não sei, mas eu tenho as minhas dúvidas em relação a isso. Quer ir para a Praça dos Três Poderes. O que a gente quer é ir para a Praça dos Três Poderes, ficar em frente ao STF, acompanhando o julgamento dos responsáveis pela tentativa de golpe. É isso que a gente quer. Aí vai lotar. Aí vai ter multidão. Aí sim. Aí é capaz de lotar muito mais. Conforme o resultado, vai ter carnaval também. Vai ter. Boa, Chico. Carnaval fora de época. Totalmente. Agora, a gente falou dos militares, teve uma medida que não foi muito badalada. No dia 31 de dezembro, o Lula assinou uma MP que ela mexe com a administração pública. Cria novos desenhos, quem pode ocupar determinado tipo de cargo. E ela, na prática, ela vai esvaziar muito o poder dos militares na administração pública, na rotina da administração pública. Chico, eu até quero convidar quem não assistiu em detalhes hoje de manhã. Eu falei com a Ana Penido sobre isso. Muito bom, muito bom. Especialista também. Ela pesquisa os militares há muito tempo e eu falei justamente disso. Então, acho que vale a pena. Interessantíssimo, porque, por exemplo, o GSI não vai ser obrigatoriamente ocupado só por militares, o próprio Ministério da Defesa, mexe de forma significativa. Vai acontecer paulatinamente, né? E deve abrir até um processo seletivo ainda nesse ano. E o Alexandre de Moraes falou hoje sobre isso também, sobre a necessidade de regular a participação política dos militares. Se você tem regulação para ministro, para juiz, para Ministério Público, promotor, se quer se candidatar, tem que abandonar a carreira, como aconteceu com o Alexandre de Moraes, que era da promotoria em São Paulo. Então tem que ter para militar, não pode ser essa festa. O cara é coronel, vai para a política, volta. Pode. Você sabia que não pode, né? O regulamento de Exército, Marinha, Aeronáutica impede. Mas na prática acontece. Mas, por exemplo, eu não posso usar, eu sou coronel, eu não posso usar coronel no nome. Coronel Telhada, candidato a deputado estadual. Eu não posso sequer usar a denominação. Sim, porque está usando um cargo público, ele está se apropriando de um cargo que não é dele. Exatamente. É diferente de um professor. A carreira de professor é uma carreira que, assim, eu acho que é completamente diferente, né? Aí é o uso da máquina mesmo, inclusive do cargo, para tentar tirar vantagem. Se o cara vai usar, ele tem que sair. Sair fora da condição de militar. É isso. Só trazendo aqui também, para não deixar de falar sobre as obras de arte, que eu comentei rapidamente ali, mas a gente teve a entrega dessas peças que foram restauradas, elas foram depredadas durante o 8 de janeiro e houve uma cerimônia para a devolução de tudo isso. Então, quem comandou até essa cerimônia foi a primeira-dama, a Janja. Tinham várias peças, aquele relógio do século XVII do Dom João VI,
foi levado para a Suíça, restaurado, agora está de volta, esse que você está vendo aí na sua tela. O quadro do Di Cavalcanti, o As Mulatas, né, o nome do quadro, ele foi esfaqueado pelos golpistas, a gente está vendo ele sendo colocado ali na parede, e a gente tem aquela imagem também que identifica as facadas no quadro também, se a gente puder colocar. Mas ele foi... Aí, a gente está vendo agora o antes e o depois dele restaurado. E tem um vaso também, uma ânfora italiana em cerâmica, esmaltada. A ânfora parece um vaso, mas basicamente se usava na Grécia Antiga para carregar azeite, salmoura, enfim, coisas desse tipo. E aí ela foi quebrada, a gente está vendo ali o antes, e a gente teve essa ânfora restaurada também. Então, a gente tem todas essas peças de volta para o nosso acervo, Elô. Só um detalhe que eu acho interessante é que essas peças, tanto o quadro do Di como a ânfora e tal, se você olhar o quadro de frente, olhar a ânfora por fora, você não vê as emendas, a restauração é perfeita. Mas, propositalmente, se você olhar o quadro por trás ou a ânfora por dentro, você vai ver as emendas, você vai ver as cicatrizes, como eles chamam, do ataque que essas peças sofreram. Muito importante. É muito importante para a gente não esquecer o que aconteceu ali. Apesar de elas estarem restauradas, né, elas foram violentadas, né? Elas foram violentadas. Isso. Também, Elô, o presidente Lula assinou um decreto criando o Prêmio Eunice Paiva, a gente comentou, pela defesa da democracia, e o prêmio que ele vai ser entregue pela AGU uma vez por ano, Advocacia Geral da União, para brasileiros ou estrangeiros também que tenham colaborado de forma notável, essa é a descrição, para a preservação, restauração ou consolidação da democracia aqui no Brasil. Aí, Elô, se você quiser comentar rapidamente a sua conversa com o Chico Paiva, que é neto da Eunice, né? Que foi homenageada nesse filme que a gente assistiu. Na verdade, 2 netos da Eunice assinaram o decreto junto com o presidente Lula. E eu conversei rapidamente com o Chico Paiva, que me falou do orgulho da família, como eles souberam de última hora, só souberam ontem, foram convidados para a cerimônia, para fazer essa assinatura, mas que ficaram super mobilizados porque acham que era exatamente o que a avó sempre dizia, que a gente precisa trazer à tona as histórias das outras famílias, das outras pessoas, trazer à tona toda a história do que aconteceu durante a ditadura militar, que, claro, a família deles agora está em evidência, mas está longe de ser a única que passou por isso. Então, eles realmente, a família está muito mobilizada com essa história toda e achou incrível a criação do prêmio que vai ajudar a trazer as histórias à tona. É um simbolismo muito importante nesse momento. Vamos chamar também aqui nosso convidado, o deputado Lindbergh Farias, do PT, para falar sobre os atos em memória do 8 de janeiro em Brasília e a defesa da democracia também. Deputado, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Gabriela, boa noite, Rodrigo, boa noite, Chico. Eu estou aqui em Brasília, ao lado da Heloísa, estou no estúdio do ICL. É um prazer estar participando aqui com vocês. Muito bom. Prazer é nosso. Deputado, eu gostaria de começar lhe perguntando o que o senhor achou do ato, porque teve gente que achou que devia ser um pouco mais quente, digamos assim. Eu queria saber a sua opinião. Eu achei o ato muito importante. Agora, eu achei que faltou conectar toda a história, porque, veja bem, o 8 de janeiro não foi um ato isolado, não foi um passeio no parque, não foi um ato de baderneiros, não foi isso. A gente tem que entender o processo como um todo. Eu senti falta disso, Chico Sá, nos discursos. Sim. Porque, veja, a gente começa, você sabe que o tenente-coronel Mauro Cid, a Polícia Federal, pega no computador dele uma reunião gravada de Bolsonaro com 22 ministros em julho, antes das eleições. O general Heleno ali falava em virada de mesa. Aquele general Mário Fernandes, que está preso, no mesmo dia deu uma declaração dizendo que tem que ser uma junta militar, como o golpe de 64. Ou seja, eles tinham um plano de golpe desde antes das eleições. Depois da eleição, a gente sabe o que aconteceu. Aquelas manifestações das rodovias, os acampamentos que eram protegidos pelas Forças Armadas, e teve 2 movimentos, por isso que eu quero chamar a atenção, que foi o mesmo plano até 8 de janeiro.
Um primeiro movimento da minuta do golpe, que foi escrita e teve 3 reuniões com os comandantes militares com Bolsonaro. Uma reunião no dia 7 de dezembro, que Bolsonaro apresenta. Uma reunião na semana posterior e a última no dia 15 de dezembro. Nessa última, o comandante do Exército, Freire Gomes, é taxativo. Nós não vamos entrar nisso. Mas veja, ao mesmo tempo tinha uma operação paralela. Operação Punhal Verde e Amarelo. Ela começa, Heloísa, no dia 9 de novembro. Foi naquele dia que o general Mário Fernandes imprime várias cópias daquela operação, vai para o Palácio da Alvorada, numa reunião com Bolsonaro. Quero chamar a atenção que dia 11 saiu uma nota muito ruim dos 3 comandantes militares, falando sobre aqueles protestos em frente aos acampamentos, falando inclusive do poder moderador das Forças Armadas ali. Dia 11. Dia 12 de novembro, Braga Neto se reúne com os kits pretos, ou seja, é uma operação paralela, sem o conhecimento dos comandantes. E ali começa o processo de monitoramento do ministro Alexandre de Moraes. Isso tudo, o relatório da Polícia Federal traz isso tudo. Eles começaram a acompanhar os passos, dia a dia, do ministro Alexandre de Moraes. Dia 15 de dezembro foi o dia que aquela operação Punhal Verde e Amarelo, que a gente sabe que teve a parte que era a Copa, onde vários kits pretos chegaram a Brasília e foram até a casa do ministro Alexandre de Moraes e a operação foi suspensa às 9 horas da noite. O motivo ninguém sabe, mas talvez tenha sido a reunião dos comandantes militares com Bolsonaro, que foi no mesmo dia 15. Tem gente que diz que o que faltou foi a assinatura do Bolsonaro. Olha só, isso aí é dia 15. Passa isso. Eles continuam planejando. O dia 8 não foi um ato isolado, eles tinham um plano bem organizado. O que é que eles queriam, Luísa, ali? Eles queriam, a partir daquela intervenção, que contou com a participação dos kits pretos. Você sabe que o Capelli, que foi interventor, foi presidente da UNE, eu fui presidente da UNE, é um grande amigo. Ele me conta que naquele 8 de janeiro, 44 policiais militares foram feridos. Todos disseram, nós temos experiência com manifestações. Aqui era diferente. Eles tinham tática. É como se fosse tática de guerrilha. O que é que eles queriam provocar a partir dali? Eles queriam provocar a GLO. Queriam que o presidente Lula chamasse uma GLO. Eu quero chamar a atenção de vocês. Quem era que estava indicado ali nos últimos dias do governo Bolsonaro para comandar aquele comando de operações especiais de Goiânia, que é os kits pretos? Tenente Coronel Mauro Cid. Exatamente. Decretada a GLO, Mauro Cid assumiria imediatamente aquele comando, que é um comando especial feito, sabe para quê? Para trabalhar com rebeliões, com movimentações, em Brasília em especial. Em Brasília. Então, o que o senhor está dizendo é que faltou dar esse histórico um pouco mais, pontuar melhor esse histórico nessa cerimônia toda hoje, em algum momento. Na cerimônia da cobertura da imprensa, toda vez que eu vejo falar, eu fico vendo os canais aí de televisão, eles falam muito como um ato isolado. Esse ato está conjunto. É um ato que foi organizado, na verdade, comandado por Bolsonaro, por Braga Neto, quiseram o consentimento dos comandantes. Não houve de 2, teve o da Marinha, tá? O Garnier estava pronto para atuar. O Freire Gomes e o Batista Júnior que não foram. Então, veja, qual foi a sorte daquele episódio todo? É que o presidente Lula decidiu não chamar a GLO. Foi aconselhado por vários ministros a chamar, eles não vão chamar a GLO. E a outra coisa que foi muito importante foi a determinação do Alexandre de Moraes, que vamos falar sério. Decretou prisão de todo mundo. Porque eu quero chamar a atenção, não quero me alongar para vocês entrarem, de um sujeito e de um erro do governo. O comandante do Exército se chama comandante Arruda. Chico, Rodrigo, Gabriel, sabe como é que ele foi parar lá no comando do Exército? Convenceram o Lula a colocar o comandante por antiguidade. O mais antigo.
Isso não pode ser assim. Não dá, né? Esse cara, na minha opinião, sempre flertou com um golpe. Veja o que aconteceu no dia 8. No dia 8 de janeiro, depois das manifestações, o Capelli foi nomeado interventor e ele vai em direção ao acampamento com a polícia militar para prender aqueles golpistas. Sabe o que aconteceu? Não deixaram. Houve uma manobra militar. Sim. Movimentaram tanques blindados e apontaram para o lado de lá. Sim. Quando ele chega, tá aquela situação. Canhões apontados para a tropa da Polícia Militar. E o diálogo com o general Dutra, que era o comandante do Planalto, foi duro. E o general Dutra disse, Capelli, você vai conversar com o comandante do Exército agora, o comandante Arruda. Na hora que chega o comandante Arruda, o Capelli, o comandante da Polícia Militar, sabe o que o comandante do Exército diz? Você acha que tem mais efetivo, olhando para o comandante da Polícia Militar, você acha que você tem mais efetivo do que eu? Aí disse mais, o Brasil está dividido. E olhou para o Capelli e disse, vocês têm que devolver os ônibus para a gente tirar os manifestantes aqui de Brasília. Esse era o comandante do Exército. E o Capelli disse, não, eles vão ser presos. Veja bem, foi esse mesmo general Arruda que foi demitido pelo Lula depois, quando o Lula pediu a demissão, pediu para não assumir o cargo o tenente-coronel Mauro Cid. Agora... Ele não aceitou, ele quis peitar o Lula. Aí, só para encerrar, para passar para vocês. Se tivesse o GLO, quem ia comandar? Quem era o comandante do Exército? O Arruda com o Mauro Cid. Não, eu achei muito boa essa retomada. Não, eu achei muito boa essa retomada, porque a gente perguntou sobre o ato de hoje, mas o deputado faz o link. O que faltou no ato de hoje foi contar essa história que ele acabou de contar aqui pra gente. Contar a história completa. Passo por passo, chegando para esse momento que talvez seja um dos momentos mais dramáticos da história recente do Brasil, quando o Capelli vai varrendo, tirando os golpistas com as tropas. Ele tinha sido nomeado pelo Flávio Dino para fazer isso e fica frente a frente com os chefes do Exército, com os golpistas que estavam acampados lá no Exército. Mas eu queria, depois desse resumo muito bem feito que o deputado Lindbergh fez aqui para a gente, retomar a ideia. A gente mostrou aqui as imagens ali na Praça dos Três Poderes. É claro, foi bonito, estava escrito ali democracia, um abraço à praça. Agora, nos próximos anos, deputado, o senhor não acha que devia se tentar manifestações um pouco mais massivas, né, mobilizar um pouco mais? Foi feito de última hora. Ok, foi bonito, foi importante. Mas não é necessário que transformar, a gente falava disso, né, Chico, Gabi, o 8 de janeiro tem que estar como a data da defesa da democracia no Brasil, né, Chico? A gente tem que mobilizar nesse sentido, né? Sim, não, e contar a história completa. Não deixar vingar a ideia de que o 8 de janeiro foi uma bandalheira, foi uma quebradeira. É uma baderna aleatória. Você tem que juntar a historinha inteira. É isso. O roteiro não é só... então dia 8, quem sobrou na frente dos quartéis resolveu fazer uma baguncinha lá. Não é isso. Era a culminação de um golpe que terminaria com a GLO, como explicou aqui o Lindbergh. Mas sobre a mobilização de rua, né? Ali foi um ato bonito na praça, mas acho que faltou um pouco mais de povo, né, deputado? Olha, Rodrigo, tem um problema claro aqui. Você sabe que eu estava no Rio de Janeiro, cheguei em Brasília ontem, eu malho na Smart Fit. A Smart Fit estava completamente vazia. Brasília, em janeiro, não é fácil. Não é só o mundo político. As pessoas saem daqui. Eu sei dizer que não está fácil mobilizar. Eu acompanhei isso de longe porque a Gleisi se envolveu. Claro que a decisão de fazer o abraço foi da última semana. Mas a quantidade de reuniões que a Gleisi fez, com tudo que é entidade, e é de fato um período difícil de mobilização. Sim. Ninguém mais que a gente queria que ali tivesse cheio. A Gleisi trabalhou 24 horas por isso. Eu estava preocupado que fosse mais vazio, eu achei o final até bom. Sim. Eu vi vocês falando, todos nós queremos que aquela manifestação fosse maior, mas as condições objetivas aqui... Não eram muito simples, até para mobilizar gente de outro estado. Mês de janeiro, essa data, não é simples. Agora, mobilizar, deputada, é algo que está difícil de uma maneira geral para todos os assuntos na política brasileira. E eu queria aproveitar, então, esse gancho desse assunto e lhe perguntar o seguinte: o senhor vai ser o líder do PT, né, a partir desse ano.
vai ter uma briga feia pela frente, porque a gente está aí na perspectiva de ver o juro subir mais uma vez, e foi uma grande briga sua esse ano inteiro que passou pela queda dos juros. A gente ainda não conseguiu ver o Congresso discutir e aprovar a medida que tira um pouco mais de dinheiro lá de cima para dar mais dinheiro aqui para baixo. Essa parte da reforma tributária ainda não foi tratada. Então, virão para a sua mesa assuntos difíceis, que vão necessitar de muita briga e que, se tivesse mobilização popular, tornariam talvez a sua vida um pouquinho mais fácil. Como é que o senhor está vendo esse ano que vem aí? Olha, eu acho o seguinte, vamos lá, extrema-direita vai ter um processo de defensiva, porque vai ter o julgamento e a prisão do Bolsonaro. Eu conheço muito esse inquérito. Quero dizer a vocês que estão nos assistindo, muita gente pergunta, mas vai ser preso mesmo? Vai ser preso. Se alguém do Supremo quisesse fazer um acordão, não tem jeito. São muitas provas. É claro que a vitória do Trump, que a gente viu de ontem para hoje, não foi qualquer coisa, né? Nós estamos entrando numa fase, é uma viagem nova, a gente não sabe onde é que isso vai dar. O senhor está falando do Zuckerberg, né? Facebook. Claro, tanto da meta do Facebook, quanto a coisa do Trump, falar em anexação do Canadá, da Groenlândia. É um negócio de... Você pode dizer, pode ter exageros, ele não vai fazer isso, tudo bem. Mas ele pode tentar desestabilizar a América Latina. Sim. Eu não tenho dúvidas. A gente aqui tem que estar esperto, porque eles podem. É uma turma de extrema-direita, violenta. Então, claro que isso dá um ânimo a essa extrema-direita brasileira, mas aqui não tem jeito. Bolsonaro vai ser julgado e vai ser preso no próximo ano. Qual o nosso maior problema, na minha avaliação, Gabriela? É o mercado. O que o mercado e a Faria Lima estão querendo fazer no governo é um cerco. Essa história de aumentar a taxa de juros em 1% da taxa Selic e deixar 2 pontos, foi um guindance, como eles falam, 2 pontos, é um escândalo. É para parar a economia, eles querem sabotar. Como é que eles querem que a economia pare? Por quê? Porque, apesar de tudo, eles diziam que a economia brasileira ia crescer 0,8% no primeiro ano. Cresceu 3,2%. No segundo, diziam que ia ser 1,5%. Vai crescer mais de 3,5%. A renda cresceu, Chico, 11%. É muita coisa. Sim. Isso é fruto de políticas como o aumento, a valorização do salário mínimo, que a gente sabe que foi reajuste zero com Temer, com Bolsonaro, o Bolsa Família turbinado, a retomada de programas. Tem uma política, essa nova indústria brasileira, é uma coisa importante, Rodrigo. Olha, tem crédito pelo BNDES, Caixa Econômica e Banco do Brasil, de mais de 500 bilhões. É uma forma de driblar essa política monetária. E acaba estimulando, a indústria cresceu. Mas veja, eles querem derrotar o governo. E eu estou convencido que eles querem desacelerar a economia. Eu quero, como líder do PT, eu vou assumir dia 1º, começar pegando de cara, com força, essa bandeira da taxação dos mais ricos, 0,1%, isenção de imposto de renda até R$5 mil. Deputado. Eu acho engraçado que esse pessoal... Pode falar, Gabriela. Não, perdão. Eu só não queria deixar de perguntar, porque o nosso tempo está quase acabando. Eu queria muito te ouvir a respeito da decisão do Zuckerberg, da Meta e como isso nos afeta, porque o senhor falou agora mesmo de desestabilização da América Latina. E, no fim das contas, isso, quando ele fala da América Latina e tem essa visão muito imperialista de como tudo isso funciona, deixa todos nós muito preocupados a respeito da judicialização desse processo. A gente pode ter algo parecido com o que aconteceu, por exemplo, com o Elon Musk, porque chegou até a retirar, né, o escritório jurídico do Brasil do X, e a gente tem a nossa legislação local, mas ainda muito fragilizada, ainda não está contento, né, da inteligência artificial e a todas as fake news que a gente enfrenta. Então, quero te ouvir a respeito disso e a fala do ministro Alexandre de Moraes, que eu peço rapidamente aqui para a nossa equipe colocar na tela para o senhor poder comentar. Ele disse hoje: aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terras sem lei. Olha só, no Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes das Big Techs.
Pelo resto do mundo não podemos falar, mas pelo Brasil eu tenho absoluta certeza e convicção de que o STF não vai permitir que as Big Techs continuem sendo instrumentalizadas. Então, queria ouvir rapidamente o seu comentário, por gentileza, a respeito disso. Olha, eu achei a fala do Zuckerberg assustadora, né? É impressionante, né? E é uma rendição ali ao Trump. E Trump depois ainda diz, eu acho que ele fez isso depois das minhas ameaças, né? Mas é algo inaceitável, inacreditável o caminho que a gente está tomando. Então, veja, aqui a gente tem o Alexandre Moraes, eu acho que aqui o Congresso não tem condições de regular a divisão ali dentro. Eu acho que vai caber ao Supremo Tribunal Federal. Agora, veja, essa briga está com outras proporções, né? É o Império Norte-Americano, com essa posição. Você veja que o Musk está atacando o primeiro-ministro da Alemanha, o primeiro-ministro do Reino Unido. É uma ofensiva, assim. Teve resposta hoje da União Europeia, porque a Groenlândia é da Dinamarca, que faz parte da OTAN. Então, acho que a gente está entrando num outro mundo. Então, é fundamental que tenha alguma regulamentação aqui. Porque senão não tem outro caminho. Nós temos que apertar. Se eles saírem, paciência. O que não pode é a gente ser dominado por essa turma. Eles podem fazer qualquer discurso. Eles podem atacar a população LGBT, chamando doentes mentais, não acontece nada. São coisas que não dá para aceitar. Aqui uma discussão importante, que é a discussão da soberania nacional também. Veja, isso cai no dia 8 de janeiro. Eu fui dormir e acordei com esse tema Zuckerberg, a Meta e a fala provocadora do Trump contra o Canadá. Que veja, um país rico ali vizinho, falando em anexação. Sabe o que eu mais gostei hoje do dia todo? Foi da presidente do México. A Cláudia Sheinbaum. Cláudia Sheinbaum. Que ela fez uma exposição com mapa, sim, falando da América Mexicana. A gente mostrou porque aqui. Você sabe, né? A gente mostrou aqui. Você Até sabe, tem a imagem, Rodrigo, se quiser ilustrar a imagem é muito boa, diga. Porque você sabe, Rodrigo, tem um presidente do México, Porfírio Dias, o presidente ditador lá atrás, que ele dizia, pobre do México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. Você sabe que eles tomaram metade do território mexicano. Sim. E pior que eles tomaram, sabe o quê? A melhor parte, a Califórnia. Sim, podia ser mexicano. Era todo do México. Era mexicano, era do México. Califórnia, Arizona, Texas, toda aquela faixa. Eu fui ao São Francisco, que tem de coisa mexicana lá, naquela região. É impressionante. Aquilo foi tomado em 1840 ou 48. Uma coisa assim. Mas eu acho que o senhor está fazendo um alerta que é muito importante. O Brasil não pode dormir no ponto, porque o discurso do Zuckerberg é dirigido a nós, sim, a dirigido à América Latina, especialmente ao Brasil, que é o país que tem maior uso per capita de internet, um dos maiores do mundo. Inclusive. Aquela decisão secreta era para o Brasil. Você sabe que hoje eu encontrei o Alexandre. Você sabe que hoje eu encontrei o Alexandre Moraes lá nesse evento. Porque a gente tem que agradecer muito a ele a coragem de enfrentar aquela turma, essa história do golpe, esse debate também sobre as redes. E você sabe que estava o Randolph ali, e eu fui cumprimentar ele e dizer, ministro, e você sabe que ele foi nomeado logo quando houve aquele golpe contra Dilma. Sim. E ele entrou no governo do Temer ali, naquele momento. E nós, naquele momento, votamos contra ele. Se a gente for olhar hoje, o maior erro nosso. E aí ele brincou. Poxa, Lindenberg, vocês ainda votaram contra. E eu disse, poxa, ministro, porque na verdade aquele era o momento... Como ia saber, né? Como é que ia saber? Mas na verdade eu quero me render aqui, porque eu acho que ele está jogando um papel para a democracia brasileira gigantesca. Eu acho que inclusive nós, às vezes, gente nossa, da esquerda do PT, tem que se inspirar e tem que ter posições de coragem, de enfrentamento. A gente não pode ir cedendo em tudo. Então, Alexandre Moraes nisso tem que ajudar o ministro Dino nessa guerra contra as emendas, né, as emendas secretas e tudo isso. O pessoal do PT tem que ajudar o ministro Dino também nessa luta. Claro, eu vou estar lá agora na liderança, a gente vai estar participando, eu tenho o maior respeito, a gente com o Dino ali, a gente vai construir, vamos estar dialogando para tentar construir uma saída. O que aconteceu não pode continuar acontecendo aquilo daquele jeito. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, é um mundo novo, viu, pessoal?
É um mundo novo que a gente está enfrentando e acho que a gente tem que ter coragem para enfrentar. E eu encerro dizendo que a briga mais importante para esse governo do Lula dar certo é esse enfrentamento com o mercado, que quer cercar o governo do Lula. Eles estão agindo deliberadamente para diminuir as condições do Lula governar, para diminuir o crescimento econômico, para impedir que tenham conquistas sociais. É essa batalha que eu considero decisiva. Você sabe que para 2026, fundamental é a gente estar bem com o povo. É o Lula estar bem, governar, melhorando a vida do povo. Eu acho que essa vai ser a grande batalha de 2025. Eu acho que 2026... pode falar, Chico. Deputado, não, e o mercado financeiro que tem mandado uns recados muito estranhos, né? Não sei se você viu a coluna do Merval Pereira, agora do final de semana. Ele traz um recado do mercado financeiro com a expressão cavalo de pau, que o sentimento do mercado financeiro seria dar um cavalo de pau na política brasileira, no governo brasileiro, porque chegou à conclusão que com o Lula não vai ter conserto. Eu entendi, e está lá na coluna, que já que a gente está discutindo democracia hoje, eu entendi como um recado de um novo golpe. Eu achei absurdo, estranho, mas o Merval Pereira se prestou a esse papel de mensageiro desse recado muito estranho a essa altura. Não tenha dúvidas que é isso. Na verdade, a gente vive aqui no Brasil um processo de golpe permanente. Você lembra, Chico, que quando o Lula foi internado para fazer o exame da cabeça, na hora que teve o anúncio, a bolsa subiu, o dólar caiu. Eles estavam comemorando. Sim. Tem, na verdade, declarações de gente do mercado, tem um economista, André Prefeito, que dizia isso. Sim. A possibilidade do Lula não continuar como presidente. Acho que isso aqui é muito grave. Acho que a gente vai ter que ter coragem, porque, veja bem, a gente não pode cair na armadilha do mercado. Eles disseram que, olha, tem que ter um pacote e tal. Aí o governo lança. Eu quero perguntar para vocês que estão nos assistindo. Vocês tinham alguma dúvida que eles iam dizer que era pouco? Eu não tinha. Então a gente não pode cair nesse jogo deles. Eles agora querem novas medidas. A gente tem que desconsiderar. Eles querem mais corte, sendo que o déficit ficou super perto do mínimo estabelecido. Não ficou perto do teto. Não, e Ou um seja, ponto... quer mais corte para quê? E um ponto de juros anula todo o pacote, quase. Um ponto de juros que sobe, você quase que anula o... Mata o pacote. Mata, é isso. Rodrigo, isso que você está falando, eu fico revoltado. Se tem uma coisa que me tira do sério, é ver esses analistas na Globo News falando desse negócio. Sabe quanto a gente está pagando de outubro de 2023 para outubro de 2024 de juros? 869 bi. Com esses 3 pontos a mais, vai ser 1 trilhão. Sabe qual é a dívida do déficit primário que eles ficam fazendo esse carnaval? Esse ano vai ser, sabe quantos? 20 e poucos bilhões. É 2%. E eles ficam em cima disso. Corta do BPC, corta disso. Vai acabar o mundo. E é uma coisa proibida. Sabe que essa mídia toda aí, sabe por que é proibido? Eles não falam do impacto desses juros no crescimento da dívida. Sabe por quê? Porque é muita gente nesse Brasil ganhando dinheiro com renda fixa. Renda atrelada a Selic. É muita gente. E é muita mídia na mão dos bancos também hoje em dia. Mas o problema é financeiro, é gente ganhando dinheiro. É muita gente ganha, sabe quanto? Taxa Selic 14%. Você tira a inflação, é o quê? Quase 10%. Sem fazer nada. Nada. Quem danado vai fazer um investimento? Abrir um comércio? É isso. Só abre quem não sabe. Os ricos mesmo não fazem investimento. Eles jogam o título da dívida pública em renda fixa. Muito bem. É isso, eu Muito quero... bom. Obrigado, viu? Eu sei que eu passei o tempo. Não, mas foi ótimo. foi. Olha, Pra a audiência aqui subiu bastante, viu, durante a participação do deputado. Tô aqui acompanhando. Quase 20 mil pessoas nos É uma acompanhando conversa agora. que a gente quer ter, né? Um Isso. debate que a gente sempre quer Obrigado, ter. pessoal, Muito obrigado. importante. Eu garanto a vocês que vai ter muito enfrentamento na Câmara agora nesse ano. Opa! Vai esperar por isso. Deputado, obrigada pela sua presença, um prazer te receber. Um grande abraço, deputado Valeu. Lindbergh Farias. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Elô fica mais um pouquinho com a gente. Rapidinho, Elô, antes da gente ir se encaminhando para as notícias, para mais uma notícia que a gente vai trazer aqui, daqui a pouco Juliana Dalpiva está chegando,
Mas houve um trecho ali do discurso do Palácio do Planalto, muita gente comentando aqui no nosso chat Sim. a respeito disso, que o Lula deu um tropeço, vou usar aqui esse adjetivo, mas dá para a gente classificar de uma outra forma aqui, que ele falou de amante pela democracia, só que o problema foi a comparação. Então vamos assistir esse vídeo, na sequência a gente volta a falar. Boa. Vamos assistir. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. O problema foi fazer a comparação, né? São mais apaixonados pelos amantes do que pelas mulheres, né? Se tivesse, como você disse, né, Chico Sá, ficado nos Tava amantes ótimo de já, Roberto né? Carlos, como amante de... Pegar essa letra do Roberto Carlos, do Apaixonado. amante à moda antiga, que é apenas um homem apaixonado que ainda manda flores. Pra namorada. Tudo bem, pra namorada. Mas não pegou bem. A Janja dá uma olhada assim, Ela né? deu uma olhada pra ele. Como se estivesse reprovando. Ele quis pegar a intensidade do amante e ligar isso à democracia. Mas Elô, o que você achou, Elô? Eu achei que foi aquela nota fora do tom, né? Que não precisava, que rouba espaço na mídia para discussão central e acaba sendo essa quando não devia. Eu acho que eu entendo um pouco colocando o Lula meio no contexto da idade dele, da geração dele, e aí dá pra gente entender o que ele quis dizer, né? Mas não precisava, né? Podia ter passado sem essa. E o zoom na sala. Na hora, nem imagina. Na hora que um ele olhando falou. pro outro. E as mulheres, eu imagino. principalmente, mas Não, os e o homens também, né? barulho, ficou sabe? Que foi até difícil ouvir a segunda frase dele após essa fala, entendeu? Então ficou aquele zuzu, ficou óbvio na hora que todo mundo entendeu que falou, nossa, Falou que besteira. escorregada, né? Vamos falar português, claro. Falou uma coisa que não Falou devia ter que não devia dito. falar, falou besteira. É isso. Aqui, por exemplo, o Vitor Andrade perguntando o que isso importa? Importa porque Lula pode ser cobrado pelas mulheres, inclusive, quando faz esse tipo de comentário. Dizer, Lula, olha só, né? Não pode. A gente entende, né? Eu acho Enfim, que ele vai outra ser cobrado geração, mas de especialmente pela qualquer mulher forma, dele, né? É nisso que Fala, importa. por aí, você ainda me considera amante ou né, só me olha como esposa? Como é que é a história? E eu Mas fico acho que é o perguntando, problema deles será agora. que ele gostaria que a Janja fizesse um discurso com o mesmo teor? Pois é. Se a Janja falasse a mesma boa. coisa. Entendeu? Então é melhor evitar esse tipo de coisa. E é para isso que a gente está aqui também. A gente, quando eu digo assim, são as mulheres, para gerar desconforto também em conversas, em comentários que são feitos. E esses são comentários que são feitos em rodas masculinas, né? Eventualmente, a gente não ouve, mas quando a gente ouve, a gente está aqui para comentar também. Elô, então, muito obrigada por hoje. Eu só não acho que é um discurso contra a mulher, entende? Eu acho que é uma coisa que tem a ver com como você vê as relações. Eu já vi... nem acho isso. Acho que a gente pode ter essa conversa uma outra hora. Eu vi a Catherine Deneuve uma vez falando sobre isso com um apresentador da ABC lá nos Estados Unidos, e ela dizia para ele, mas não tem nada como o romance, né? Aí ele não entendia muito bem o que ela estava falando, e ela vira para ele e fala, você deve ser casado há muitos anos, né? Ele falou, sou. Pois é. Entende o que eu estou falando? É aquela coisa do momento da paixão, que no casamento você não necessariamente tem mais. Eu acho que era desse sentimento que ele estava querendo falar. Não estou querendo fazer defesa nenhuma de que o casamento seja assim, seja assado, mas é dessa força do momento da paixão que ele estava falando, e que foi o que ela falou para esse apresentador da ABC, que não entendeu nada que ela estava falando. Acho que rende pano para manga essa discussão. E eu acho que com democracia é casamento. Tem que ser casamento longo e muito firme. Isso, boa. E muito firme. Não pode ser aventura diamante. Aventura diamante, eu acho que quem faz é o Bolsonaro, que gosta da democracia apenas meia hora aqui e acolá. Com a democracia, é um longo é um casamento que não pode ser desfeito. É um casamento muito firme. É isso. É quase o até a vida eterna. Você é fogo na roupa, como diria minha mãe. Elô, inspirado por você. Genial. Inspirado por você. Genial, é isso mesmo. É isso. Genial. Obrigada, Elô. Um beijão pra você. Ok. Obrigado, Elô. Beijo, Boa pessoal. noite, querida. Rende muito, mas essa você foi... É por aí. Vamos embora. Simplesmente Chico Sá. Gente, agora a gente vai falar... Ontem eu comentei aqui rapidamente sobre uma história que a coluna da Juliana Dalpiva
trouxe aqui no nosso site clnoticias.com.br do fechamento do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. E agora, o governador Cláudio Castro também exonerou o diretor do APERJ, o Vitor Travancas. A exoneração veio sem nenhum aviso prévio. A Juliana vai poder contar para a gente melhor essa história. Ele denunciou o fechamento, as más condições do arquivo, e a coluna, a própria Juliana, também, e vai trazer esses detalhes para a gente aqui agora. Acho que Ju já está entre nós para poder contar diretamente essa história. Ju, boa noite. Conta para a gente como é que foi essa exoneração e como é que aconteceu tudo. Boa noite, gente. Então, de ontem para hoje, até em função da própria matéria que a gente publicou ontem no site, a gente traz à tona a situação do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, que vem se deteriorando nos últimos anos e que acho que piorou de maneira dramática nos últimos meses. E aí o Vitor, o diretor, até essa manhã, decidiu por interditar o espaço, depois de ter ouvido, segundo ele, uma série de especialistas nos últimos dias. E aí ele convidou hoje a imprensa para fazer uma visita. E eu estive lá. Eu não sei se a gente já está com as imagens aqui no ponto, mas é um absurdo completo, dá vontade de chorar dentro do prédio pela situação que ele está. É muito, muito grave. Vocês podem ver aí, essa é a sala de consulta, onde os pesquisadores, eu inclusive, tantas vezes, sentamos nas mesas que estão atrás ali dessas cadeiras, e essa é a sala do lado, onde você vê também o piso totalmente deteriorado. Como a gente anda, o piso está meio que levantando. A fiação elétrica exposta na sala onde estão guardados os documentos do acervo dos mais de 4.000 metros de documentos, olha ali. E é assim, uma sala atrás da outra, com essa situação no piso, e também com a questão da fiação elétrica, que não foi renovada, que está cheia de rachadura, inclusive também pelo próprio prédio, em pilares também, em outros lugares do prédio você vê. A gente fez a visita acompanhada pelo diretor, o Vitor Travancas, ao longo de todo o prédio. E aí, trago para vocês agora, para além tem mais um detalhe extremamente importante que ele falou na entrevista quando ele fez a visita, que ele identificou 26 funcionários fantasmas que estavam nomeados em cargos de comissão. Ele assumiu o cargo há 10 dias, tá, gente? É por isso que essa reviravolta toda, ele foi lá, vamos dizer assim, segundo o que ele está contando, pegar tudo, tomar pé, né, de toda a situação do arquivo que ele recebeu. E aí os próprios funcionários informaram, olha, tem aqui 26 pessoas que estão nomeadas, mas a gente não sabe quem são, não aparecem aqui para trabalhar. E aí ele tomou conhecimento de toda a situação do prédio, né? O prédio literalmente caindo aos pedaços, como a gente pode ver. Ô, Juliana, e aí, gente... Não, completa. Eu tenho uma atualização agora, então Rodrigo. Vai. Tava para entrar no ar aqui. Acreditem, pasmem, o Cláudio Castro exonerou o Vitor Travancas e decidiu abrir o arquivo amanhã. Desse jeito aí que vocês estão vendo, o acervo será reaberto amanhã com suposta consulta. Eu só não sei aonde, porque a sala de consulta não tem nenhuma condição de receber absolutamente ninguém. Não, eu ia só dizer que, acho que foi nas suas redes sociais ou no site ICL Notícias que eu vi, tem fotografia de uma trinca que parece grave, né? Você citou isso agora há pouco, uma trinca, não sei se é estrutural, isso depende de engenheiro para avaliar isso, né? Mas, enfim, tem várias outras imagens que mostram detalhes dos problemas nesse prédio. Agora, só para a gente saber, que tipo de documento que tem dentro daquelas caixas que a gente viu ali? São acervos do DOPS, que vem lá da época do Getúlio Vargas, da ditadura do Estado Novo e também da época da ditadura militar de 64, não é isso? Inclusive, documentos do Rubens Paiva, né, que nós estamos falando tanto estas semanas. Você podia só trazer para a gente que tipo de documento que tem ali? Rodrigo, tem assim uma infinidade de documentos de diferentes ordens. Uma das documentações mais importantes que estão dentro do acervo do DOPS
desde 30, né? Pega o Estado Novo, a ditadura do Estado Novo. Eu mesma já consultei lá dentro do acervo cartas trocadas entre o Luiz Carlos Prestes e a Olga Benário, por exemplo. Alguns registros disso estão lá. Além disso, prontuários dos presos políticos, desde do Estado Novo, também da ditadura militar, os livros de registros de ocorrência, toda vez que tinha uma batida, um assassinato, enfim, é feita uma ocorrência, era num livro. E esses livros dos registros também estão lá dentro, parte do acervo da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro também está lá dentro. E tem uma informação que eu até preciso corrigir em relação a ontem, que é assim, eles começaram um processo de digitalização do acervo, mas não para consulta externa, é meio que para um registro interno. E aí, eles não sabem precisar exatamente quanto está digitalizado, disseram que é uma parte significativa, mas está guardado em HDs que também estão lá dentro desse mesmo prédio, sequer estão em uma nuvem. Justamente porque, assim, até a internet, ao longo dos últimos anos, eu me lembro de quantas vezes eu recebi informação de funcionários do prédio dizendo que eles não tinham internet para trabalhar, que eles não tinham telefone para trabalhar. E aí o prédio foi caindo aos pedaços um pouco a cada dia. Então, existe uma digitalização, mas ela não está disponível para consulta, você não consegue consultar online, e ao mesmo tempo, esse registro está nos HDs que estão lá dentro do prédio. Se o prédio for abaixo, se o prédio pegar fogo, também eles serão destruídos. E Rodrigo, Gabi, Chico, assim, tem uma parte aqui que a jornalista dói no coração, porque faz 15 anos que eu pesquiso dentro desse prédio, então eu me sinto mais do que como jornalista, mas como cidadã também, na necessidade de cobrar. E aí, assim, Rodrigo, eu me vejo na situação de receber uma nota da assessoria de imprensa do governo do estado com um vídeo que tem uma entrevista com um dos integrantes do Corpo de Bombeiros, dizendo que não tem nenhum risco à vida das pessoas. Bom, vocês viram aí a fiação exposta, né? E a situação do prédio. E aí eles cortam para um pedaço de uma única sala que não está com o piso quebrado e destruído. Eles não mostram tudo isso que eu mostrei aqui para vocês. Então, quer dizer, a gente exonera o diretor, a gente faz um vídeo onde está bonitinho. E aí a gente tá tudo certo. Tá tudo certo. O Museu Nacional, que queimou aqui no Rio de Janeiro, grande parte do patrimônio do Brasil, tá prestes a se repetir no acervo do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. E aí também, para além de inúmeras coisas, também são provas de crimes no que diz respeito ao acervo do DOPS. Mas tem vários outros arquivos ali de outras ordens que também são importantes para pesquisa, para memória, para a história não só do Rio de Janeiro como do Brasil. É isso, Ju. Obrigada pela sua reportagem e por vir aqui também mostrar pra gente. Todas as imagens também estão no iserienoticias.com.br, na coluna da Juliana, e a denúncia está feita. E vamos ver em que condições ele vai abrir. Né? Porque parece que ele quer queimar. Cá entre nós. Vamos deixar em condições de que seja queimado. É impressionante isso. É isso. Muito importante a denúncia. Obrigada, Ju. Até a próxima. Valeu. Gente, chegamos aqui aos finalmentes. Eu falei no início, né? Trouxe na verdade, informação não, né? A novidade de que sexta-feira Eduardo Moreira vai vir trazer pra gente as novidades em primeira mão, a partir das 9 horas da manhã, no Série Notícias, primeira edição, de tudo não, mas algumas novidades que a gente vai ter em 2025. Então, o que a gente já tem até agora, porque ao longo do ano de 2025 a gente ainda vai trazer muita coisa. Mas então, sexta-feira, dia 10 de janeiro, Eduardo Moreira vai estar com a gente. Ele preparou, né? O ICL preparou diversas novidades e ele vai trazer em primeira mão para a gente. Então, fica de olho a partir das 9 da manhã. E também agora a gente vai ter o Provocação Histórica, né? Tá voltando com o Lindener Pareto. Hoje o tema é Histórias Afro-Atlânticas e a conversa é com a Lucilene Reginaldo. A partir de agora a gente acompanha essa conversa e olha, Provocação Histórica, gente,
Faz 4 anos hoje. Então, ó, Um dos programas aí mais antigos do nosso jovem ICL, né? é isso. Fica Parabéns aqui a ao nossa Lindenberg. homenagem para a Provocação e para o Lindenberg Pareto também, que conduz o programa há 4 anos com maestria. Não, e assim, só para reforçar, sexta-feira, hein, gente, 9 da manhã, os anúncios aí de programação, novidades na programação do ICL, nos cursos, personagens que vão voltar aqui para as telas do ICL, né, novos colaboradores, jornalistas, enfim, comentaristas aqui nas telas do ICL. Muita novidade que o Eduardo traz para a gente na sexta-feira, né, Gabi? Isso aí, a gente vai acompanhar então, a partir das 9 da manhã, e a partir de agora você acompanha o Provocação Histórica com Lindenberg Pareto. Chico Sá, Rodrigo Viana, vamos nessa. Amanhã estaremos aqui. Ainda estaremos aqui. Ainda estaremos aqui, firme, Valeu, forte. pessoal. Boa noite. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Cheguei a Havana, Fidel me chamou no gabinete dele e se virou e falou assim: o que você quer me perguntar? Essas são imagens inéditas e históricas. Disputar la subjetividad, comprender que las relaciones pueden ser realmente distintas. Siempre se habla de los que se van de Cuba, pero no se habla de la mayoría, que son los que se quedan viviendo en Cuba. Pues nosotros tenemos una cultura de la resistencia y de la emancipación, pero hemos generado una cultura de la solidaridad. ¡Patria o muerte! El verdadero revolucionario tiene que tener una gran capacidad para amar, porque si no tienes esa capacidad para amar, tú no puedes entregar tu vida a una causa. Un 30% de las medidas que Estados Unidos impone a Cuba se le impone a cualquier país latinoamericano y no hay gobierno que aguante. Entrevista com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Quítenme el bloqueo a ver qué pasa.